Olá, meus amores, vamos para mais uma aula, certo? Nossa aula de hoje vai ser matemática e história, certo? Como o tio já explicou na aula passada, adição com os números, né? Com os números naturais. Tia hoje vai passar a atividade num caderno, certo? Para a gente poder concluir esse assunto, tá ok? Então, Tia vai explicar aqui, ó. Depois Tia manda a foto no grupo, mas Tia vai explicar a atividade no caderno, certo? Então, aqui, ó, na questão 1, tem assim. Resolva as operações começando sempre pelas unidades, tá? Então, como Tia já explicou em sala de aula, e Tia tá revisando aqui. Quando a gente for começar a somar as continhas, então a gente nunca começa aqui pelo início, tá vendo? Pelas dezenas. Sempre a gente vai começar pelas unidades, seja pelo final da continha, tá certo? Pelo último número aqui. Então, fazendo isso, tá muito fácil a continha que Tia passou, tá? Vocês vão responder. E na questão 2, hoje Tia passou só apenas 2 questões. Na questão 2, vocês vão escrever os nomes dos números aqui, tá certo? Então, tem aí 21, 19, 18, 26, 11, 25, 33 e 52. Vocês vão escrever os nomes desses números, tá ok? E aí, vamos para a nossa aula de história. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 22, tá certo? E tem como título o seguinte: A família ao longo do tempo. Diversão de sobra. Aí nessa imagem vocês vão observarem que tem várias crianças indígenas brincando, tá certo? E quando vocês lerem o título, vocês vão perceber aí que essas crianças indígenas, elas aprendem brincando, tá certo? Então, os seus pais, logo desde cedo, eles dão para os meninos os arcos e flechas para eles ir brincando e aí eles indo praticar a sua pontaria, certo? E alguns deles até os pais levam ele para caçar mesmo, para ensinar, tá certo? Aí eles brincam de peão, peteca, dobradura, corrida de jogos na água. Então eles se divertem muito, certo? Os meninos costumam ganhar um pequeno arco e flecha, que foi isso que Tia explicou, que os pais levam eles para a caçada, tá certo? E as meninas aprendem a colher alimentos e preparar delícias como o beiju, que é um tipo de panquecas de mandioca que os indígenas comem. Então, ou seja, as meninas, tanto as meninas como os meninos aí, eles aprendem seus deveres desde cedo, brincando, tá vendo? As meninas, os pais ensinam elas, colocam elas para brincar aí nas hortas, tá vendo a criancinha aí indo na horta, já vão colher, eles vão para a horta colher os alimentos em uma brincadeira e os seus pais deixam eles preparar essa panqueca de beiju, que é uma comida que eles comem lá, tá certo? Para desde cedo eles ir aprendendo. As crianças indígenas também se divertem com seus bichos de estimação. Já imaginou que legal se a gente pudesse também conviver com alguns animais, né? Como os macacos, os coatis, papagaios, pois muitas crianças indígenas têm seus amigos como esses. Então, é natural, né, do habitat dele conviver com animais, certo? As práticas das brincadeiras ajudam a cultivar a fraternidade. Numa brincadeira há regras e ela funciona igualmente para todos. Ó, que legal! Como a gente sabe que na nossa casa há regras, em qualquer ambiente há regras, né? Assim, e que essas regras, todos cumprindo ela, então é muito legal, muito bom, porque isso funciona, né? Como uma fraternidade, um respeitando o outro, certo? Cada um tem uma regra diferente, né? Mas se todos nós respeitarmos, então a nossa convivência vai ser bem melhor, não é isso? Aqui do outro lado, vocês podem ver essa imagem aqui, ó, de uma família, tá vendo? E essa família, ela está sendo representada pela mamãe, o papai, a vovó e os seus filhinhos, tá vendo? A primeira palavra, família, ela surgiu na antiga sociedade romana, que existiu há mais de 2000 anos, isso é, há séculos, certo? Para os romanos dessa época, a família era formada por pessoas e propriedades.
animais, móveis, casa, entre outros pertences. O núcleo familiar que hoje existe na sociedade é muito diferente do passado, certo? Hoje as famílias reduziram a quantidade de filhos devido ao custo de vida elevada e até mesmo pela consciência do que seja oferecer uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, pois antigamente morriam muito deles, em virtude da falta de médicos, de remédios. Além disso, faltava escolas e creche. Mas sendo uma família antiga ou moderna, os objetivos são os mesmos: compartilhar o amor, dar segurança, respeitar a individualidade de todos. Nem sempre as pessoas que fazem parte do grupo familiar moram juntos. Ou seja, o que é que esse texto está falando para a gente? Ele está falando que antigamente, né, as famílias eram maiores, certo? E também a mortalidade de crianças ao nascer também era maiores, porque naquele tempo não existia toda a tecnologia que existe hoje, não existia toda a estrutura que temos hoje, certo? E também as mães daqueles tempos, elas não tinham direito a trabalhar, certo? As mães tinham que ficar em casa cuidando dos seus filhos e da casa, certo? Elas tinham que ser realmente dona do lar. Então, como não existia remédio naquele tempo, então as mamães também não tinham como evitar a quantidade de filhos. Ela engravidava mais vezes, certo? E também hoje, com a modernidade e hoje a família atual, hoje elas têm a quantidade de filhos que elas desejam, certo? Então, se a família deseja ter apenas um filho, ela vai ter um filho. Se ela deseja ter 3 ou 4, ela vai ter essa quantidade. E antigamente elas não tinham esse direito de desejar, de ter apenas um filho, porque naquele tempo não tinha um método de ela não querer ter mais filhos, não existia remédio para isso e também não existia tantos médicos e hospitais como existe hoje, certo? A gente também vamos trabalhar vários tipos de famílias, certo? Existe família pequenininha, existe famílias grandes e todas as famílias têm uma forma de viver diferente, né, certo? Não é verdade? Tem famílias que são mais unidas, tem famílias que às vezes brigam, e é normal, né, gente? E às vezes um discutir com o outro, mas ao mesmo tempo, um pouquinho de tempinho depois, já estão se amando, se abraçando, que é o normal, certo? Então aí, na página 23 de vocês, tem o seguinte: é comum hoje na nossa sociedade casais que decidem e não viver mais no mesmo lar. Eles se separam ou se divorciam. Aí tá falando de alguns pais, tá? De alguns casais que se casam, certo? E às vezes acontece de ter tido filhos e viu que a relação não deu mais certo e cada um vai morar em lugar diferente, tá? Então é isso. Aí existe aí, ó, por isso temos avós paternos, avós maternos, tios e tias e primo, de primeiro, segundo e terceiro grau. Como assim? Os nossos avós, todos nós sabemos, né, que é os pais do nosso pai e os pais da nossa mãe. Então são nossos avós. Os nossos bisavós são os pais dos nossos pais, certo? E os nossos tataravós são os pais dos nossos bisavós, tá ok? Os nossos primos de primeiro grau são os filhos dos nossos tios, tá ok? E nossos primos de segundo grau são os filhos já dos nossos primos. E de terceiro grau, assim sucessivamente, tá certo? Aí vocês vão ver 3 imagens aí. A primeira tem o papai, uma família que só tem o papai e o filhinho. A outra tem o vovô e o neto. E aqui tem o sobrinho ou sobrinha que tem uma mulher e uma criancinha, certo? Aí tia vai aqui para a página 24 de vocês, onde tia vai explicar a atividade de vocês. Observe as imagens e pinte as que caracterizam a união da família. Na família devemos ter respeito um pelo outro? Se sim, você vai pintar. Na família devemos ter o amor? Se sim, também pinta. Devemos brigar? Devemos ter desrespeito, discussão, diálogo. Então, vocês vão ver o que
certo dentro da família e vão pintar apenas aquilo que é certo, tá ok? Em seguida, tia vai botar um vídeo para vocês que tia achou muito interessante. Eu queria que vocês assistissem, que é falando sobre a diversidade das famílias, tá? Lá tá explicando bem direitinho como é formado a família, tudo direitinho, certo? Aí a nossa aula de amanhã vai ser de ciência. Beijos e até lá!